Aqui. Isso. Assim? Sim, é só dar continuar, é isso? Só dá continuar, já está. Já está ao vivo. Então, estamos prontos. Pronto? Gente, vamos então iniciar nossa conversa, o nosso papo de Grécia, e não de graça, mas de Grécia, de graça na Grécia. E normalmente eu falo. Hoje eu só quero ouvir perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu suponho que os que estão aqui porque têm alguma pergunta ou poderão vir a ter ou alguma curiosidade. E ali nós temos o pessoal que vai crescer, daqui a pouco milhares de pessoas estarão ali com a gente. Então, é aqui que nós estamos, em Atenas, na Grécia, e eu quero, agora mesmo, eu vim para cá e o Gabriel, que está aqui, você podia virar para ele, por favor? O Gabriel, que está aqui, disse que queria conversar comigo e me fazer uma pergunta, 15 minutos. Obrigado. Pode voltar para mim. Muito obrigado. Aí eu cheguei lá e ele não tinha uma pergunta, ele fez a pergunta. Escuta, você já tem, eu trabalho com tecnologia, assim, você já tem uma solução para isso? Eu falei, não, eu estou buscando a solução para isso. E hoje mesmo, essa semana mesmo aqui, na nossa viagem na Turquia, eu falei para o Odailton que eu não queria terminar o ano sem uma solução para isto. O que é isto? Ele veio me oferecer justamente uma tecnologia na qual eu tenho me angustiado a respeito, porque eu produzo muito mais do que o povo que trabalha comigo consegue dar conta de retalhar, de dividir, de especificar, de botar tags e tudo mais. E ele tem tudo isso pronto, com tecnologia de decupagem, ou seja, os 2.000 e tantos papos de graça vêm sendo recortados de uns 2 anos para cá. Mas todos os 8 anos anteriores são impossíveis, é impossível até agora de dividir tudo que eu falei, de botar tag em tudo que foi dito, porque naquele tempo não se tinha nem essa consciência do que haveria de ser. Então, para eu fazer isso, eu teria que contratar algumas pessoas para ficarem vendo e ouvindo, dividindo, botando tags, recortando, e ele chegou com essa tecnologia pronta. Senão, basta ouvir o áudio que a própria tecnologia vai botando tags, decupa, bota lá, divide por temas. Vocês não têm a menor ideia do que isso significa para mim. Quem está de longe talvez não entenda o significado disso, porque quando eu digo ali pesquise no meu portal, as pessoas em geral acham textos, e olhe lá, e em segundo lugar acham os recortes que de 2 anos e meio para cá começaram a ser tematizados. Do contrário, o meu portal hoje é como um iceberg, tem só uma pontinha dele que é verificável. A grande quantidade ficou perdida numa espécie de inconsciente do portal, que é o que ele me disse que a gente pode recuperar, dividir, expandir uma barbaridade, e o próximo passo é botar legenda em línguas diferentes. É como eu falei lá, esses dias atrás, como eu senti a dor de não ter feito mais coisas em outras línguas. Porque no tempo em que eu viajava pelo mundo pregando em inglês por aí afora, essa tecnologia não existia. Então você falava e o vento levava. Não guardava, não acumulava, não armazenava. E eu gostaria de aproveitar os próximos anos da minha vida para usar melhor o que Deus me deu. Então, você, por exemplo, já me chegou com uma questão respondida. A minha, para um monte de gente. E você me trouxe uma resposta que para você é simples, mas para mim fazia parte de uma coisa complicada.
Então, do Gabriel, que para mim hoje foi literalmente um mensageiro divino para as questões que eu venho trazendo no coração, a qualquer outra questão que vocês tenham relacionadas à nossa viagem, aos temas abordados, ou não, a qualquer que seja a temática ou questão. Livre, absolutamente livre. Papo de Grécia. Papo de Grécia pode mudar para a reforma. O caminho da reforma, nós teria essa viagem? Eu já fiz essa viagem algumas vezes, o caminho da reforma. Só que eu sou um crítico muito grande da reforma. De qualquer forma. Porque é uma reforma, de qualquer forma é uma reforma. Então, porque para mim a reforma protestante é um catolicismo que fez dieta. Tirou santo para lá, tirou isso, tirou aquilo, mas o que ficou ainda é profundamente estruturado, institucionalizado e empedrado. Então nós não temos essa possibilidade. Não, porque o Evangelho, Jesus não nos propôs reforma, ao contrário, Jesus disse: ninguém faz reforma, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, assim como ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então, o Evangelho diz: reforma não, recomeço sempre. A cada nova geração, a reencarnação do Evangelho, com os seus aplicativos para aquela geração, para aquela hora. O que acontece, por exemplo, que eu nunca conseguiria ser um ser cultuador da reforma, porque eu me converti com 18 anos já chocado ao ver os reformados chamando Calvino de nosso pai Calvino. Então, para mim isso mata tudo, porque se você chega e propõe qualquer outra coisa, mas não era assim com o nosso pai Calvino no século XVI. E eu estou no 21. Então, sinceramente, como é que um homem que pensa como eu penso, segundo o Evangelho, consegue achar que ir para o século XVI é uma vantagem? Se eu estou querendo é avançar para o século XXI, 22, para o que vem aí, depois de nós, e já agora, no momento. Então, a reforma original dizia: reforma sempre se reformando. Mas isso era o conceito, nunca foi uma prática. Era como se pessoas que andam comigo, daqui a 500 anos, não quisessem dar nenhum passo em nenhuma direção, porque no meu tempo não foi assim. Isso para mim é absolutamente patético. Eu espero que as novas gerações se aferrem ao Evangelho, mas que ninguém fique aferrado a mim, porque será um atraso para o Evangelho. Eu posso ser uma provocação hoje, mas daqui a uns anos eu posso ser um retrocesso, se as pessoas ficarem, por exemplo, aferradas a mim. O Evangelho será sempre o mesmo e eterno. O aplicativo dele é que se renova de geração em geração. E como hoje em dia as gerações mudam a cada 5, 10 anos, não se pode nem ter a referência antiga, bíblica, das gerações que mudavam a cada 40 anos. Agora a geração muda, quando ela envelhece, ela fica com 5 anos. Eu vejo novas gerações nascendo a cada ano. E isso nos remete para as questões as mais variadas, para as quais aquilo que nós chamamos de igreja não tem estado nem de longe preparado. Por exemplo, hoje eu vi, me mandaram um vídeo de um rapaz muito inteligente. Não deu tempo de ver com detalhes quem ele era, nem a partir de onde ele estava falando. Mas ele estava falando sobre ideologia de gênero, numa perspectiva, a meu ver, muito ideológica. Mas o que ele estava dizendo, se não fosse a perspectiva ideológica, o que ele dizia, do ponto de vista conceitual, é perfeito. Mas como ele radicalizou, e o próprio vídeo já chega dizendo olhar da direita, aí já estraga, às vezes, o que o cara vai dizer por causa do frame. Se deixassem a descrição livre, sem ideologizar,
o aproveitamento daquilo seria muito maior. Eu, por exemplo, nunca postaria aquele vídeo porque eu não tenho olhar nem da direita, nem da esquerda, nem do meio. O olhar do Evangelho transcende a isso tudo. A questão era, basicamente, o fato de que a ideologia de gênero é uma ideologia cultural e psicológica. E o gênero biológico, macho e fêmea, ficou relativizado, completamente relativizado pelo culto contemporâneo, generacional, à ideologia de gênero conforme o escopo cultural. E aí se nega o fato de que nós todos estamos aqui por causa não de uma ideologia, mas por causa de uma natureza genérica e de gênero. Macho e fêmea os criou. Qualquer que seja outra questão de natureza psicológica ou de opção do indivíduo, seja o que seja, não tem que questionar o que a própria biologia e a natureza estabeleceram. Do contrário, essa reunião não estaria acontecendo, nós não estaríamos aqui. Eu só estou aqui porque um macho gostou de uma fêmea e eu nasci disso. Agora, por que que isso se transformou numa ideologia, numa cultura? Tem gente que na mesma hora apela para o comunismo da antiga União Soviética, para a ideologização que dizia vamos destruir o capitalismo, fazendo propagação da relativização dos gêneros. Mas isso aí é um exagero extraordinário dizer isso, porque se você fosse a antiga União Soviética, isso nunca aconteceu. Se você for à Rússia de hoje, não brinque disso, porque a ação política contra esse tipo de ideologia é total. Então é muito mais uma ideologização da ideologia de gênero do que a coisa em si que esteja acontecendo. O que está acontecendo é muito mais sério e profundo, e não tem nada a ver com Karl Marx. Tem a ver com engenharia genética, tem a ver com a era da psicologia e da genética. A era da engenharia genética estabeleceu o fato de que um homem aqui, qualquer dos homens aqui, pode engravidar hoje em dia. A gente já viu homens parirem e darem à luz a filhos. Ontem mesmo eu vi um homem de uns 30 anos de idade com barriguinha de 5 meses. Ele e o companheiro dele com uma barriguinha para dar à luz a um filho. Por quê? Porque a engenharia genética e a intervenção dessa natureza biológica é possível hoje em dia. É totalmente possível e vai ser cada vez mais. Até que se vai chegar a um ponto também em que boa parte da humanidade não vai querer nem se dar esse trabalho. Porque ainda é um romantismo da ideologia de gênero fazer com que um homem fique grávido. Vai chegar uma hora em que ninguém vai querer ter esse trabalho. Pega o que quer que seja o material genético, faz a colisão, deixa lá no útero artificial e vai nascer, e vai até acelerar o nascimento. 9 meses já não será um prazo factível. Vai ser, os prazos vão diminuir à medida em que o desejo humano cresça, porque essa engenharia está disponível. E só não está ainda mais utilizada por causa dos questionamentos éticos que existem na sociedade. Mas essa briga é uma coisa que será vencida. E por que eu sei que será vencida? É porque eu concordo? Não, eu não concordo. Eu sou um homem casado com uma mulher e o meu sonho é que a humanidade continuasse a ser uma humanidade de homens e mulheres gerando seus filhos. Numa família que não é tradicional o nome dela, é a família natural e não tradicional. Mas eu também sei pela Bíblia, a partir de Gênesis, no capítulo 3, que tudo aquilo que os seres humanos conseguem fazer, eles fazem. Então, à medida em que essa tecnologia de engenharia genética ficou disponível, é só uma questão de tempo, é só vencer mais o preconceito 10, 15 anos, estourando.
E nós vamos ver uma explosão dessas coisas acontecendo no mundo. É o meu sonho? Não, é a minha tristeza. Eu não gostaria que fosse assim. Agora, a minha inteligência me diz que dizer que não será assim é mentira. Vai ser assim. Por que eu sei que é? Porque a Escritura me diz que é assim e a história me demonstra que sempre foi assim. Tudo que conseguimos realizar, nós nunca deixamos de fazer por causa de nenhuma questão ética. A gente sempre fez. No máximo esperou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas foi e realizou. Agora a questão ética na Terra está cada vez mais relativizada. E não adianta você impor leis, porque as leis não vão de modo algum impedir que isso aconteça. Por exemplo, eu cheguei 2 dias antes de vocês, 2 noites antes de vocês, 3 dias antes, em Istambul. Saí com a minha mulher todos os dias e todas as noites. Meu Deus, o que eu vi de gay em Istambul não é brincadeira. Agora, o Erdogan, se você perguntar a ele, ele diz que aqui não tem gay. Como se você falar com o Putin, ele vai dizer que na Rússia não tem gay. Se você for para a Arábia Saudita, eles vão dizer que lá não tem gay. Sai à noite que você vai ver em que direção estão as rabiolas. Então, o resto é hipocrisia. Porque você pode proibir, como na Turquia, você não consegue abrir a Wikipédia. Não consegue. Não consegue. Chegou em Patmos, você abriu, a Wikipédia estava lá. O que agora é esse impedimento do Erdogan que vai fazer com que os meninos da Turquia não saibam o que os meninos de Nova York, de Berlim, de outros lugares estão fazendo? É impossível conter esse processo por via de legislação, de eleição de presidente radical, doido, que faça isto ou aquilo. No máximo você cria uma ditadura repressora e mais. Quanto mais repressão você põe, mais expansão do que está sendo reprimido acontece. Então, por que infelizmente assim será? Quando você lê em Gênesis 11, depois do dilúvio, na Torre de Babel, Elohim descendo até os homens, uma linguagem antropomórfica, descendo até os homens e olhando para a humanidade, dizendo: agora já não haverá restrição para tudo quanto intentam fazer. O que está dito ali é o que a história mostra, e a divisão de tudo em línguas atrasou o processo, como eu disse lá diante do Monte Ararat. Senão a humanidade, pelo acúmulo de conhecimento, todo mundo falando a mesma língua, já teria realizado tudo isso há muito tempo. Não é que houve um upgrade de inteligência, foi uma transliteralização, uma tradução simultânea de linguagem que faz com que os fluxos de informação se tornem automáticos e simultâneos. Foi aquilo sobre o que eu acabei começando a falar. Ou seja, se é assim para o mal, por que eu não vou usar isto para o bem? Porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. E ninguém vai conseguir impedir. Você no máximo tenta atrasar, mas nos dias que a gente está vivendo não há mais nem mecanismos de atraso. Então, por exemplo, uma criança nasce hoje. Ela não precisa da informação, existe o inconsciente coletivo. As pessoas já nascem, mesmo sem informação, já nascem com a intuição da possibilidade. Com a intuição. Isso vai virando memória celular, memória inconsciente, está instalado. De modo que você vê os saltos galopantes acontecerem. Indo para a questão da ideologia de gênero, isso não é uma cultura de difusão, já é uma cultura instalada. Aí quando a criança cresce, 3, 4, 5 anos, ela começa a discernir, a perceber antecipadamente que não há limite. Cada vez mais cedo se percebe isso na vida, de modo que
Eu brinquei de certas coisas até 10 anos de idade que meus netos nunca quiseram brincar nem com 2. Mas eu me distraí com elas, por quê? Porque não havia alternativa para além daquelas coisas. Hoje eles já nascem com a alternativa implantada, eles veem a gente fazendo magia. Essa bola de cristal, é cristal líquido, chapado na nossa mão, eles veem a coisa acontecer, eles já nascem com esse implante estabelecido. Como eu disse e repito pela terceira vez só na noite de hoje, tudo aquilo que o homem alcança, conforme Gênesis 3 ensina, ele acaba fazendo uma questão de tempo. E o impedimento ético ou do mandamento é cada vez mais relativo. Chegará um ponto em que não existirá. Como disse o Senhor, já não haverá impedimento para tudo quanto intentam fazer. Então, voltando à questão da ideologia de gênero. As pessoas sabem, cada vez saberão mais, que não é preciso mais um homem e uma mulher para produzir um terceiro. Isso pode acontecer em laboratório, in vitro já há muitos anos, em incubadeiras artificiais, isso só está crescendo. Hoje em dia a tragédia é tão profunda, é Romanos capítulo 1, levado a um nível tão profundo, que não é o homem fazendo deuses à imagem de animais, ou de objetos da criação. Não, o que a gente vê agora são homens e mulheres querendo se transformar em transespécies. Eu comecei a ver isso há uns 12, 15 anos atrás, com pessoas fazendo aplique não de cabelo, de chifre, aplique de dinossauro, aplique de outras coisas. Agora a tecnologia já começa a favorecer que isso nasça em você. Nasça em você. Por exemplo, na Alemanha já tem um cara que é transespécie. E não é por tatuagem. Alguns anos atrás eles se tatuavam para virar um reptiliano. Agora não, já existe a possibilidade genética de fazer esse implante e o cara desenvolver um rabo, se quiser. Desenvolver unhas reptilianas, desenvolver loucuras. É a ilha do Dr. Monroe. Quem viu esse filme? Com Marlon Brando. A gente está na ilha do Dr. Monroe. Só não nos demos conta ainda disso. Eu só perguntei de uma viagem. É. Mas a minha viagem vai embora, meu amigo. Sim. Naquele livro, tem um livro seu, aquele Jonas, o Sucesso do Fracasso, muito antigo. Você explica, vai falando sobre a história de Jonas, e tal, e como ele... Uma das coisas que me chamou a atenção, agora não lembro exatamente os termos que se colocam no livro, mas você fala sobre a questão de que a misericórdia de Deus faz com que ele não tem exatamente aquele prazer de cumprir aquela profecia contra Nínive, que é uma profecia de acabar com todo mundo, com a cidade ali e tal. Em relação às coisas que você faz essa leitura da atualidade, que você vê isso se adequando às profecias bíblicas de Jesus e ao fim dos tempos e ao amor de muitos esfriaria e tudo mais, você consegue enxergar a mesma possibilidade de que Deus faça essa reviravolta, de que fala assim, não, isso aqui por algum modo há uma possibilidade de arrependimento da humanidade, em algum sentido de que essas coisas não venham a acontecer desse modo, ou pelo fato de as palavras de Jesus, por exemplo, em Mateus 24, estarem relacionadas, trazer essa sequência de acontecimentos como um prenúncio da volta de Jesus, isso teria algo diferente em relação àquela profecia de Jonas, ou pelo menos a esse sentido de Deus mudar isso tudo e não necessariamente acontecer conforme a gente está vendo isso. Olha, desgraçadamente, olhando outra vez para a Bíblia e para a história, isso só não acontecerá se a gente tiver uma destruição global quase total. Atrasando outra vez a espécie humana para níveis primévos. Mas nunca mais tudo será primevo. Porque se sobreviverem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, o que em relação a 7 bilhões parece ser
uma minoria, mas os sobreviventes disso já têm a instalação, tem a memória da razão pela qual tudo aconteceu, a destruição, e tem em si já a semente dessa possibilidade plantada. Então eu pessoalmente, Deus é Deus, mas eu não creio que haverá esse retrocesso. Nem creio que haverá uma conversão universal, nem um arrependimento universal. Nunca houve na história. Lá no Monte Ararat, eu falei do dilúvio por quê? Da humanidade inteira, que não se diz quantos milhões eram à época, mas já era uma humanidade extremamente desenvolvida, como a gente lê na narrativa de Gênesis 3, 4, 5, e mais a história dos Benai Elohim, possuindo as filhas dos homens e desenvolvendo tecnologias variadas. Você viu que a única solução foi uma extinção quase total. Na Bíblia sobraram 8. Na civilização a gente sabe que sobraram mais, porque a Bíblia não é um texto de detalhamento exaustivo de nada. Na memória dos semitas foi total a extinção, mas a gente vê que na prática não foi, porque nenhum Nefilim entrou na Arca de Noé, e a gente encontra com os descendentes deles com os nomes de Zebuim, Zemumins, e todos eles até Davi matar, os homens de Davi matarem os últimos 4 do outro lado. Ou seja, houve sobreviventes para além da catástrofe. Tem gente que fica chocada quando ouve isso, mas meu Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, isso e aquilo. Bom, eu creio que Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é um registro das ações de Deus feitas por homens que foram inspirados por Deus, como Pedro diz, movidos pelo Espírito Santo. E o sentido da palavra de Deus é dizer o que eu estou dizendo aqui. Se desviou do projeto de Deus, haverá juízo. E esse juízo não é algo que Deus conspira contra o homem, é o homem que realiza contra si mesmo. Deus não precisa fazer nada contra o homem, basta o homem contra si. E o homem é contra si toda vez que ele viola a natureza das coisas. De modo que o juízo eu carrego em mim, nós carregamos em nós, todas as vezes que nós nos insurgimos contra a vontade e a ação de Deus revelada como manifestação dele na natureza que ele criou. Sim, meu amor, a Adriana levantou a mão ali para fazer uma pergunta. Não é nenhuma pergunta não, é que eu acho que, voltando à sopa de letrinhas, como você diz, LGBTRDC+, é muito boa aquela lembrança e aquela explicação que você dá sobre os cartos e abrolhos, que à primeira vista parece que é somente que a vida vai ficar mais difícil, mas não é. É também sobre a alma dos homens, sobre a natureza das coisas que foi alterada. E a alma dos homens como seriam deturpadas cada vez mais, naquele sentido que você falou, espiralado, cada vez crescendo mais, até a besta ser total. Então eu queria só que você lembrasse para todo mundo, porque eu acho que isso fixa muito, e a gente volta para Gênesis, né? É porque a pergunta de muita gente é: Deus não criou as coisas como Deus criou? Sim, mas as coisas deixaram de ser como Deus criou há muito tempo atrás. E o próprio livro do Gênesis, que é, a meu ver, de onde se tem que partir para a leitura de tudo, nele, em Gênesis 3, o que é que Deus diz? Agora, ele dá uma série de consequências de mudança. A alegria sexual e que gera o parimento de novos seres humanos acontecerá com dores. Antes disso, a própria nudez espontânea virou vergonha. E o homem quis se cobrir. Houve uma mudança radical na consciência, na percepção da autoidentidade, na percepção de si mesmo. Aí nasce a vergonha.
o parto é com dor. Aí o trabalho é com suor, a sobrevivência é suor. O homem é desterrado do paraíso para fora dele, ou seja, a vida agora é luta, é controle, é tentativa de sobrevivência. E, por último, se diz, e nascerão cardos e abrolhos. Não é que antes não houvesse a literalidade de cardos e abrolhos. O que se está dizendo é a espinhosidade da natureza manifestar-se-á cada vez mais à volta de vocês. Agora, nós chegamos, voltando ao princípio de tudo, da nossa conversa hoje aqui, a ideologia de gênero como uma absorção de natureza cultural e psicológica e que decorre da possibilidade da realização genética dessa engenharia. Porque a nossa perversão humana é tão grande que basta estar presente a possibilidade que a gente se altera pela possibilidade. Na mesma hora a gente se altera. E voltando à sua pergunta, que foi para Jonas e a misericórdia de Deus sobre Nínive, era a gente humana que estava lá. Nós vamos chegar a um ponto, minha gente, em que a própria natureza humana vai ser tão radicalmente alterada, como eu falei lá no ano passado, em dezembro, no evento que a gente teve no Rio, na Barra, na Soul, chamado Salgando a Sociedade Líquida, vai chegar a um ponto na existência em que o que a gente terá de humano será tão pouco que vai ser difícil encontrar. E você diz, tem base bíblica para isso? Ora, no Velho Testamento já se dizia que haveria um tempo na sociedade humana em que o homem se tornaria raro na Terra. Raro. É porque não haveria mais quase ninguém, você andaria por aí procurando encontrar um humano, ou é porque a desumanização cresceria tanto que encontrar uma pessoa cada vez mais próxima da integralidade do que seja um ser humano iria ficando cada vez mais difícil. O que a gente vê no horizonte imediato é a segunda hipótese. Não é necessariamente que os seres humanos vão se tornar rarefeitíssimos na Terra. Muito provavelmente não. O que vai se tornar rarefeito cada vez mais na Terra é a integralidade da natureza humana. A começar de macho e fêmea os criou. Com a árvore do conhecimento do bem e do mal, botando o fruto da engenharia genética, conforme a gente o tem agora, e nos próximos anos ele avançará, cada vez mais vai ficar difícil discernir o que é humano e o que não é humano. Ou seja, o que é ainda a natureza original das coisas, por mais alterada que tenha sido, ou seja, até cardos e abrolhos chegará o dia em que se tornará um sonho desaparecido para nós. Cardos e abrolhos ainda são benesses de uma natureza pervertida, porém natureza. A gente está andando na direção da desfiguração, desconfiguração de praticamente toda a natureza humana. A Cris levantou a mão. Depois você. Cleiton. Duas perguntas em uma, né? Uma sobre essa questão dos gigantes, da sobrevivência do dilúvio. Eu pergunto, hoje em dia nós sabemos que todo mundo tem o seu sangue negro, branco, asiático, é tudo misturado, tá um mundo, né? Não é possível que essa sobrevivência tenha sido genética. Hoje você pode, às vezes um casal tem um filho totalmente diferente da sua cor por causa de um antepassado lá, não sei de onde, acontece. E não poderia ter nascido um gigante alguma, porque a própria família de Ló, aquele povo já estava geneticamente também contaminado. Bom, só se uma filha de Noé estivesse grávida de um nefilim, né? Mas do contrário, não daria para ter sido assim. O que, a meu ver, nós não queremos admitir, por causa do conceito literalista de que o texto de Gênesis fecha o escopo e o frame
de toda a realidade, quando na realidade, a meu ver, o texto de Gênesis apenas indica o sentido, mas não esgota de maneira exaustiva o que houve. O que a maioria dos crentes não consegue admitir, até porque não tem nem conhecimento para chegar aí, é que todas as culturas da Terra tiveram seu Noé e tiveram sua divina advertência e tiveram sua própria sobrevivência. Então, no máximo, o crente mais evoluído diz o seguinte: não, isso é um eco da mesma história que se espalhou pelo mundo. Mas não admitem a possibilidade de que o Noé da Bíblia tenha tido o seu recíproco em muitas etnias, em muitas culturas, ou seja, que Deus tenha falado aos Noés do mundo a mesma coisa. E uns sobreviveram numa arca, outros foi numa montanha muito alta, mas a história é mais ou menos a mesma dos antepassados dos Incas e dos Nazca na América do Sul aos semitas do Monte Ararat. Porque a misericórdia de Deus é a mesma para com todos. Não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da vida, da verdade, do que quer que seja a continuidade da existência conforme Ele a colocou na Terra. A segunda pergunta? A segunda pergunta é meio delirante, mas eu tenho pensado muito nisso. É meio delirante, né, gente? Não me vai, não. Não, por favor. É que quando a gente lê, pastor, na Bíblia, assim, a terra era sem forma e vazia, aí você vê o final de Apocalipse 6, que farei novas todas as coisas, dando a entender que a gente vai voltar para todo um ciclo original, que era o que Deus planejava, né? Nós habitaremos esse planeta, os justos herdarão a terra e tudo isso, né? A impressão que eu tenho, e quando eu vejo essas descobertas arqueológicas milenares, um tempo assim perdido, incalculável, né? Na minha métrica, é incalculável. Eu penso, pastor, será que isso não aconteceu já milhares de vezes? Será que essa terra... Eu não estou dizendo, talvez isso é uma coisa que não tenha como responder, não, mas o texto não é uma hebraico possibilidade de você que é um citou, ciclo sem fim. Deus destruiu tudo e fez tudo. A Bíblia foi escrita para nós, para nossa, porque nos interessa, para nossa salvação, para nossa era. Mas ela não tem por que responder uma pergunta de bilhões de anos. Existiria a possibilidade de esse ciclo ser... o texto hebraico que você citou, a terra, porém, estava sem forma e vazia, no hebraico a terra, porém, estava catastrófica e destruída. Eita, então pronto. Assim, mostrando que alguma coisa anterior tinha acontecido. Isso. Então, não precisa nem fazer uma viagem delirante. Basta ir para o texto. Agora, na realidade, eu penso, por exemplo, quando diz a Terra estava catastrófica e destruída, não precisava estar falando de uma humanidade anterior ou de uma forma inteligente de existência anterior, conforme o desenvolvimento da nossa civilização humana. O próprio fato de que hoje a gente sabe que a Terra um dia não teve praticamente nenhum mamífero desenvolvido, há 65 milhões de anos atrás, e um grande meteoro caiu, provavelmente no Golfo do México, e acabou com o mundo jurássico inteiro, e a Bíblia não está fazendo descrição de como era a Terra no mundo jurássico, está só fazendo uma descrição do que aconteceu depois dessa catástrofe. Tudo que está sepultado, que é o que move os nossos carros, milhões e milhões e milhões e milhões de fósseis que morreram de material orgânico que se transformou em óleo, que é o que move o planeta e está sufocando o planeta, e que não estão registrados na Bíblia. Você veja como a Bíblia não quer ser um registro exaustivo, que não tem alusão nenhuma àquilo que é inegável, ou seja, que nós estamos andando sobre civilizações anteriores, que não são necessariamente, a gente não pode nem chamar de civilização, porque a civilização pressupõe um desenvolvimento consciente, mas de existências anteriores em milhões e milhões de anos que desapareceram. E o que vem adiante, eu creio que é conforme está dito, porque
o que se diz, Pedro afirma, por exemplo, é que a presente terra, o presente planeta está entesourado para o fogo. E então haverá novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E eis que eu vejo a nova Jerusalém descendo dos céus, adornada como noiva para o seu esposo. Agora, a Bíblia não quer ser detalhada nisso. Qualquer forma de detalhamento que vocês encontrem tem que ser em livros que escreveram fazendo montagem e colagem de texto bíblico, porque a Bíblia em si não nos apresenta nenhum nível de detalhamento nesse sentido. Pastor, Sim. Quando o senhor fala que a terra estava destruída, mas você vai verificar que no hebraico, no Gênesis 1, ele vai falar Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tirou do nada. Do nada, isso. Então se tirou do nada, como é que estava destruída? Mas entre aquele verso primeiro e o verso 2, milhões de anos passaram. Certo. Então, no princípio, tirou do nada. A terra, porém, estava catastrófica e destruída. Houve alguma coisa entre o verso 1 e o verso 2 que a Escritura Não relata. não relata. Simplesmente isso. É como virar uma página da Escritura. Às vezes a gente vira uma página e fica pensando que aquilo é ato contínuo. Mas entre aquela descrição anterior e a seguinte, houve um tempo imenso. É como imaginar que Deus criou o que criou em uma semana de 7 dias, de 24 horas. É loucura. Porque o texto da Escritura diz, quando o pessoal fica brigando contra a ideia de criação evolucionista, ou de evolução criacionista, ou contra a própria evolução em si, a meu ver, isso não é suportado nem no texto bíblico, porque a única criatura do texto bíblico, em Gênesis de 1 a 2, são 2 capítulos curtos que concentram milhões de anos, milhões e milhões, toda a criação anterior ao homem, e eu ia dizer, o único ser na Escritura descrito como sendo uma ação de uma intervenção divina, somos nós. O resto é apareça, é a palavra usada. Apareçam nos mares seres viventes, enxames, apareça. Aí, quanto tempo passou para o desenvolvimento disso? Não dá nem para a gente imaginar. Apareça sobre a terra. É tudo um processo natural. A descrição é deixa ser, let it be. Deixa acontecer. O mar vai se encher de vida. Bilhões de anos. A terra vai se encher de natureza. Apareça a relva. Apareça isso. Até o homem. Quando chega no homem, tenha sido ele literalmente criado, como diz a Escritura, ou seja ele fruto de uma evolução que chegou a um ponto em que nunca se daria um salto da consciência, a menos que Deus tivesse vindo e soprado consciência, e o homem se acendido para si mesmo, e tenha dito, eu sou. Seja como seja, o milagre é o mesmo, a graça é a mesma, porque o grande milagre sou eu saber de mim, é você saber de você, isso é que é extraordinário. Mas não seria, nós estamos forçando o texto ou é a ciência, ou é por causa da ciência? Não. Nós estamos forçando o texto de 1 para 2, no hebraico ali, ou é a ciência, o senhor está baseado na ciência? Não, eu estou baseado no texto bíblico. A ciência, para mim, chegou depois. Eu comecei a ler a Escritura sem ciência na minha cabeça. Eu era só um maluco de 18 anos, fumando muita maconha, tomando muita metanfetamina e bom de briga e encacetava as pessoas e adorava pegar a mulher. Era só quem eu era, doido, angustiado, querendo morrer. Me converti ao Evangelho, à cruz de Cristo, a Jesus e ao perdão dos meus pecados. Comecei a ler o Evangelho e comecei a ver. Aí eu comecei a lutar contra o que eu via, porque me dava uma sensação de que eu estava sendo herege, se eu admitisse o que eu enxergava. Até que chegou uma hora que eu disse
eu perco cabra e perco bode, seja lá o que for, mas o que está dito aqui é o que é. Só depois que eu admiti para mim que as coisas eram como eu estava lendo, é que a ciência chegou. Eu só fui ler Teilhard de Chardin sobre o fenômeno humano bem depois que a Bíblia me convenceu que o processo era assim, pela Escritura. A diferença é que eu não tinha as obrigações religiosas e dogmáticas que a maioria das pessoas tem. Eu praticamente nasci gentil, nasci pagão, me converti sem a viseira da religião. Então, para mim, foi muito mais fácil enxergar o que para alguns é um conflito desesperador, admitir. E como eu não sou salvo pela Bíblia, e nem pela inerrância da Bíblia, e nem pela literalidade da Bíblia, eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz que eu sou redimido. É na ressurreição de Jesus que eu transcendo e tenho certeza de vida eterna, de que eu sou um ente para além da Terra. Agora, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. O mundo é que tem a idade de Adão. A Terra já existia, ela é antiga. O mundo é novo. Caio. O mundo deve ter 150 mil anos, 200 mil anos, desde que o primeiro ser humano abriu o olho e disse eu. Quando o primeiro ser humano disse eu sou, o mundo começou. Agora, a Terra já estava aqui há muito tempo. Caio, me permite? Pois não. No versículo, só para comentar um pouquinho o que você está falando, o Gênesis me parece partir do geral para o particular. O versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, todo o universo, todos os planetas, tudo que existe e a terra. Aí agora no versículo 2 ele parte para a terra. No versículo 1 é tudo, o versículo 2 ele parte para a terra. Quantos bilhões, trilhões, quatrilhões, sei lá quantos anos entre um e outro. O universo em si está crescendo em processo de expansão há bilhões e bilhões e bilhões de anos. A Terra é um fragmento, fruto de uma colisão, está aí há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas o universo mensurável existe há 13 bilhões ou 14 bilhões. E como é que a gente sabe que isso pode ser verdade? É porque, com base nesses cálculos, é que a gente chega onde a gente chega. Se fosse errado, a gente não chegaria onde a gente chega. A gente não realizaria o que a gente realiza. Se a premissa estivesse errada, essa tecnologia não estaria aqui entre nós. E nem esse mensuramento. A gente enviaria numa direção e chegaria noutra. Mas o cálculo está certo. A prova disso é que a gente chega onde a gente chega. A gente envia e vai. E não se erra a direção, que é baseada nesses cálculos anteriores. Quem foi que falou? Foi não, acho que foi não. Tá. E aí, vai ser onde? Perder o gancho que você está falando. Vai ser onde? Lembrando sua pregação no Ararat e lendo Sapiens, do Hariri, nos veio uma pergunta. Adão foi o primeiro homo ou foi o primeiro homo sapiens? Olha, eu posso te dizer, não tem nada que eu possa te afirmar do ponto de vista da Bíblia. Mas eu creio que, por exemplo, olhando para Romanos, no capítulo 6, que se fala do primeiro Adão e do segundo Adão, Adão foi o primeiro Homo sapiens sapiens. Agora, como eu disse, isso é totalmente irrelevante. O que é relevante é o segundo Adão, que explodiu entre nós, cheio de graça e de verdade, e graça como do unigênito do Pai, há 2000 anos atrás. O que é um acontecimento recentíssimo. Recente. 2000 anos atrás é uma tolice, é uma besteira. Tem gente angustiada, como Pedro diz na segunda epístola dele, no capítulo 3, dizendo que nos últimos dias haverá escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde o princípio da criação as coisas são como são e ele não voltou. Bom, para nós que consideramos e cada vez sabemos mais sobre o nosso passado, pela arqueologia, pela paleontologia, pelo mensuramento de carbono 14 e de outras formas de medir o tempo, com precisão, a prova disso é que o que serve para dar certeza para nós de coisas que a gente realiza pelo mesmo cálculo é o mesmo aplicativo que nos faz indicações de coisas que a gente não viu acontecer. Mas pelas coisas que a gente vê acontecer, a gente sabe que o processo está correto de avaliação. Então nós temos uma quantidade enorme de comprovações de que o processo está correto pelas coisas que estão aqui entre nós. A gente aplica o mesmo processo e você chega à conclusão de que aquilo tem 80 anos, 70 anos, 100 anos, 120 anos, tanto quanto pelo mesmo processo se indica que pode ter 120 milhões de anos. Então, se eu uso e vejo a validação no tempo da existência humana, da nossa observação factual das coisas, por que o mesmo processo que me dá essa certeza inegável sobre as coisas que nós acompanhamos e mensuramos com os nossos próprios olhos, tem que ser negada quando se trata de avaliar o que está muito antes de nós? Para mim, é uma covardia intelectual pensar de outra forma. Foi, mudando um pouco de assunto. Desculpa, o Cleiton tinha levantado a mão logo antes, depois da Adriana, e ele não fez a pergunta. Então, Caio, na verdade, eu tentei no robô Caio, e aí conto com a sua misericórdia, se for uma pergunta recorrente. Tá. Eu vejo você falando sobre queda de homem em pecado, logo eu penso em Satanás, dando a pincelada dele. Eu vejo você falando em homem manipulando as coisas, logo eu vejo um autômato, como nos livros de ficção científica. E aí eu bifurco para as minhas questões. A primeira é, na sua visão, o homem ele precisa de ajuda externa desses ETs, né? Para quem não tem o contexto desses elementos de Satanás, para manipular as coisas espirituais, já que ele manipula tanta coisa ao ponto dessa manipulação genética criar uma nova forma. Então eu sempre tive essa dúvida de que o ser humano, se ele precisa dessa bola branca de sinuca para manipular coisas espirituais ou se ele já desenvolveu isso. A segunda coisa é, num estado de queda... Em outras palavras, uma humanidade sem Satanás teria chegado aonde nós chegamos? Isso, né? ou até mesmo manipular poderes espirituais, do tipo de adivinhar futuros, que eu sei que você já trabalhou um pouco com esse tema, mas coisas espirituais mesmo. Essa é a primeira pergunta. A segunda, tinha me ocorrido há 2 anos te perguntar, eu até discutia com a Liane em relação a isso, que ela é psicóloga, sobre os serial killers. Eu vi você falando sobre um ser autômato, esse cara, esse humano que não tem muita consciência. E na sua experiência, eu queria saber se você já viu um ex-psicopata, um ex-serial killer, porque na ciência é o sujeito, é o típico sujeito humano onde não há salvação. É o típico, ele tipifica o ser totalmente entregue à queda, porque ele já não tem mais um processo de consciência. E se eu creio que Cristo ele veio para a humanidade, se eu creio que Cristo ele muda a consciência de qualquer sujeito, eu queria saber se isso já ecoou na sua mente a questão do psicopata, do sujeito que está no extremo. Bilhões de vezes. Na questão do arrependimento desse cara que, pela ciência, né? Eu só não me meto no arrependimento desse cara. Sim, exato. Agora, para Jesus, tem joio e tem trigo. E quando perguntado, de onde vem o joio? O que ele respondeu? Um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Então, existe a semente podre. Mas cadê existe o ex-psicopata? Esse cara aqui que é... Ou para você é um... Não sei. Você já lidou, você já viu? Porque nem ele saberia. Se o psicopata se torna ex, ele não tem a referência para chegar ao psicopata. De alguma maneira, ele não tem a consciência.
possível. Ele não tem. Talvez o maníaco do parque convertido. Uhum. Talvez o Charles Manson chegar e falar, olha, eu creio em Jesus e vou para Israel com Caio. Sabe? É esse... Bom, comigo ele até poderia vir, mas vocês não viriam. Sabe de onde eu essa pergunta? Eu estava explicando o evangelho para um sujeito, ele falou, você confiaria os seus filhos para o maníaco do parque? Porque você está falando de conversão. Não, eu não confio os meus filhos a quase toda a humanidade, né? Não confio a padres, não confio a pastores, não confio a um bocado de gente. Eu não confio os meus filhos a mim mesmo. Eu cuido deles com todo o amor, pedindo misericórdia a Deus todo dia, para que eu lhes seja exemplo do bem e não do mal. Então, Jesus não me dá a prerrogativa de passar de certas coisas. Eu tenho convicções, mas eu não tenho a liberdade de exercê-las como juízo a respeito de ninguém. Eu tenho, todavia, a certeza de que certos indivíduos, se existirem na Terra, precisam existir em estado de confinamento. Porque a existência livre deles será a morte de uns e de outros, ou de muitos. Tragédia. Porque sem esse confinamento, essa determinação de limitação, e se eu não admitisse isso, eu estaria lutando contra o que eu vejo, por exemplo, dito na segunda epístola de Pedro e na epístola de Judas. O que se diz lá? De seres que deixaram a sua própria natureza, deixaram a sua própria dimensão, seguindo após outra carne, ou que abandonaram os seus domicílios, as suas dimensões, os quais Deus os tem presos em correntes eternas para o dia do juízo. Ou seja, é romantismo a gente pensar que toda criatura tem que ter liberdade para toda expressão. Porque certas criaturas, para o bem da maioria das criaturas, precisam existir num estado de confinamento. Do contrário, a vida não é possível. Essa foi a segunda pergunta. Essa é a segunda. A primeira... Em relação à manipulação espírita. O homem ele precisa desse empurrãozinho de Satanás. Gênesis 3 de novo. Em Gênesis 3 você tem um diálogo. Não uma determinação. O que você tem é um diálogo. Que foi? Não, desculpa. Pois não. O que a gente tem em Gênesis 3 é um diálogo. Qual é o diálogo? O diálogo é: disse a serpente à mulher. Não estou dizendo que a mulher que é um bicho perverso. No texto de Gênesis, o diálogo começa, o interlocutor é a mulher. Mas é um diálogo, não é? Então a serpente disse: pega esse fruto e come. Disse: por que você não come dele? Não, porque Deus disse para a gente não comer dele. Ah, não, sua porra. É que Deus tem ciúme, Deus tem inveja. Tem um diálogo. Não tem uma determinação. E mais do que isso, você vê, a tentativa humana é de fazer a transferência. Foi a mulher que tu me deste que fez isso, e a mulher diz: foi a serpente. Então são duas perspectivas. Uma é a dialogal, de que existe algo alienígena ao homem que o provoca com regularidade. Agora, como disse Tiago, eu só sou suscetível a isso porque a cobiça habita em mim. Mas o poder habita em mim, de manipulação espiritual? O poder de manipulação espiritual habita a mim também. Agora, no texto de Gênesis é um diálogo. É uma relação que está em perspectiva. E só para concluir, também em Gênesis, você vê que quando Deus, por último, fala com a serpente, no texto de Gênesis 3, depois daquela cadeia de transferências: Adão, o que tu fizeste? A pergunta não é: Adão, pobre de ti, Adão, por que tu te entregaste? Não, a responsabilidade é de Adão, o que tu fizeste.
Aí Adão diz, não, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher diz, não, foi a serpente que tu criaste. Aí a serpente olha para trás, não tem ninguém. É isso. Ela a culpa da manipulação. Aí o Senhor Deus diz que a maldição do homem é uma, da mulher é outra, e da serpente é comerás o pó da terra. Ou seja, existe um determinado bloqueio estabelecido pela misericórdia de Deus, que naquele momento imediato, descrito na psicologia do Gênesis, porque é mais uma psicologia do que uma história linear, na psicologia do Gênesis existe um limite. O limite o que é? A serpente vai poder trabalhar, criar em cima exclusivamente da produção humana. Ou seja, do pó do andar do homem, da poeira do chão do nosso caminhar. Ela perdeu o poder de se antecipar no diálogo. A gente vai criando e ela pega da nossa produção e devolve a nossa produção exacerbada e renova o diálogo a partir daí, de modo que é um ciclo interminável. Então, Caio, nessa questão do ciclo interminável, porque você falou do primeiro Adão, do segundo Adão, e tudo é uma questão de consciência. E aí você, no início, falou da questão da mutação, que o caminhar indica uma tamanha mutação que essa gênese também será muito limitada. Então, como é que fica essa questão da intervenção divina, né, aí do segundo Adão, e que nós temos esse acesso? Qual é esse limite? Porque daí quando você fez a pergunta, né, da misericórdia de Deus em Jonas, me parece que nesse momento houve essa intervenção, que foi a mesma com a serpente. Aqui não. Não, ali em Nínive, uma mensagem foi pregada contra gosto, e contra o gosto do mensageiro, a mensagem foi acolhida e houve metanoia, arrependimento. E o Senhor disse, como é que eu vou realizar o juízo que eu não quero realizar se as criaturas objeto do juízo se arrependeram com a advertência da verdade? Tá, então aonde que está esse arrependimento nessa mutação que ela é contínua e que, cadê essa... Em indivíduos. Ok. Mas porque eu sou filho dessa geração e estou aqui conversando com você. Tá, mas aonde está essa perspectiva de que essa mutação ela vai ser tamanha que essa alteridade já não vai mais existir? Porque é a mesma visão do psicopata, não tem mais essa alteridade. Nós estamos já vivendo crescentemente numa sociedade sociopata. Sim. Cada vez mais. Sem dúvida. Isso só vai aumentar. Quando Jesus disse, porque o amor se esfriará de quase todos... Sim. O que falta no psicopata? Essencialmente, capacidade mínima de amar. E de empatia. Que é amor. Então, quanto mais o amor morre, mais sociopatia a gente encontra na Terra. Ok, esse mecanismo é visível, ele é ponderável, ele vamos lá, a gente percebe isso, né? Mas então, qual é aí a saída nesse pouquinho que vai ficar? Na realidade, a leitura da Escritura nos mostra que a humanidade não tem saída para si mesma. Não tem saída para si mesma. Ou a humanidade se rende ao Filho do Homem, ou nós vamos ouvir estátuas falarem e seguirmos as estátuas falantes até que nós nos tornemos estátuas falantes, que é o que está acontecendo cada vez mais. Vamos pregar para o psicopata? Vamos pregar para o Não, eu não acho vamos pregar para ninguém. Eu prego para todo mundo porque não está no meu arbítrio decidir quem é e quem não é. Eu já vi tanta gente que eu achei que era psicopata e que se converteu, e já vi tanta gente que eu achei que era santa e se disfarçava na sua psicopatia, que o princípio de Jesus é não psicopateis para que não sejais psicopatizados. Outra frase para a camisa. Próxima camisa. Desculpa, meu querido. Manda assunto um pouco aí, Caio.
Como nasceu e se desenvolveu na consciência de Jesus a sua vocação? Em Jesus? Gradualmente. Porque, por exemplo, tem gente que pensa que Jesus nasceu, a Igreja Católica, por exemplo, nos seus livros apócrifos, tem aquele Jesusinho que desde bebê já soprava bolinhas, bolhas. Aí saiu o mundo, os mundos. Ou então Jesus batia palma e as pombinhas de barro saíam voando. Imagina só, essa criatura, esse filho de Deus absurdamente desumano. Totalmente desumano, não. O que você tem em Jesus é como ele mesmo se disse, frequentemente se disse, o Filho do Homem. Em momento algum você vê Jesus se apresentando como o Filho de Deus. Isso somos nós que dizemos dele. Mas como isso cresceu nele? Como cresceu em mim e em ti. Está crescendo nos meus filhos e nos meus netos. É processo. E aí eu instalo aos 30 anos, deu e ele... Não, isso foi instalando. Já foi instalando, como por exemplo, eu vou fazer 64. Mas eu sou quem eu sou desde sempre. Eu só maturei quem eu sou. Mas eu não tenho nenhuma memória de que um dia eu tenha me tornado uma outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa em processo de graça. A mãe dele contribuiu para isso? A mãe dele? A mãe dele, a cultura? Muito pouco. A cultura? Muito pouco. Da realidade, você pensar que Jesus é também um produto de José e de Maria, da cultura judaica, é uma tolice. Ele era um judeu, mas Jesus não era do judaísmo. A vida de Jesus foi anti-judaísmo o tempo todo. Como a vida de Jesus foi antagonicamente diferente de qualquer cultura da Terra. Por isso, em qualquer lugar da Terra, ele é tão alienígena. Especialmente dentro da igreja. A igreja não suporta Jesus. Ela quer ser salva por esse nome, mas ela não aguenta essa pessoa. E nem a vida que ele propõe. Agora, ele já estava bem naturado aos 13 anos, quando ele dizia... Da casa do meu pai. No templo, Como também, sinceramente, aos 13 anos eu estava horrivelmente maturado. Para o mal. Me inauguraram com 5 anos de idade, imagina só. E eu sou um pecador, eu maturei para o mal. Na hora do batismo, aquilo ali já seria algo pleno? Não, foi só uma manifestação para nós. Jesus não precisava de pomba nenhuma, de João Batista nenhum. João também sabia disso. Tu vens a mim? Sim. Aí Jesus disse, olha, convém, é a palavra, convém que se cumpra toda justiça. Mas ele não disse que é essencial que tu faças isso, senão não serei quem eu me tornarei. E se ele dissesse essa coisa, ele já nem precisaria, porque ele já sabia quem ele seria. Então, para que isso? Ele, em momento algum, trata a questão como essencialidade. Ele só diz, convém. Ele está falando dos outros. O tempo todo, Jesus está falando dos outros. Por exemplo, diante da tumba de Lázaro, Jesus pede desculpas por estar fazendo uma oração alta, pública. Pede desculpas. Ele chega e diz diante da tumba de Lázaro, Pai, eu te dou graças porque eu sei que tu sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Para o quê? Para que creiam que tu me enviaste, porque era uma desnecessidade entre ele e o Pai fazer aquela oração. Ele, quando diz em Mateus 6, o vosso Pai Celeste sabe, se quem crê verdadeiramente nisto, carrega a oração permanente em si. Eu oro com intensidade por causa da minha dor. Eu oro por causa dos picos de dor e glorifico por causa dos meus picos emocionais de alegria e gratidão. Mas quando a consciência real da fé está presente em mim, quanto mais profunda ela se torna em mim, menos eu falo publicamente com Deus as coisas. Eu sou em Deus o tempo todo.
Quanto mais eu creio, cresço e me aprofundo nisso, menos eu falo para fora, mais eu converso para dentro. A ponto de que eu sei que a minha vida é uma oração. Pelos irmãos de Jesus, a família dele, parece que eles não perceberam isso. Seria verdade? Ah, sim, com absoluta certeza. Eles são seres muito atrasados. Você veja que Paulo deixou Tiago lá atrás, né? Não é preciso nem pensar em Jesus. Você compara Tiago com Paulo, já era. Pedro, que estava ali do lado, que andou, fez xixi junto, comeu, bebeu, dormiu, não sei o que e tal, virou menino perto da luz de Paulo. Porque não depende nem de quem quer, nem de quem corre, nem de crescer na mesma casa. Nem a mãe dele? Nem a mãe dele. A mãe dele, então... Você já leu Marcos 3? Como a mãe dele reuniu os irmãos, disseram que ele estava doido, vamos prender o menino. Por que Jesus olhou em volta e disse, o quê? Minha mãe, meus irmãos? Quem é? Quem são? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Sim. Pastor, Carlinhos. O senhor conhece, o senhor lembra, deve lembrar, do pastor Laurence Olson, né? Lourenço, Assembleia da de Deus. Assembleia, da Voz da Assembleia de Deus. Ele lançou na época, o senhor deve ter ouvido, aquele... Alinhamento dos planetas? E aquele do... Eu era amigo do Lourenço. Com certeza. Aquele outro disco aquele dia maior que teve na Terra. Era a Última Trombeta? A Última Trombeta. Não, a Última Trombeta é aquele caso lá da Noruega, né? Do arrebatamento. Em Oslo. Em Oslo. Atenção, atenção. Ele não é aquele do dia mais longo que teve na Terra de Josué com aquele de Ezequias. Aquilo é uma fajutice danada, que diz que veio da Inglaterra essa conclusão, e nunca houve. Eu era recém-convertido, cheguei, eu estava com 22 anos de idade, a primeira vez que eu fui à Inglaterra, estava convertido há uns 4 anos. E eu não posso dizer que 4 anos para mim foi ser recém-convertido, porque com 4 anos eu estava com uns 40 e tantos de consciência de fé e de conhecimento. Eu cheguei na Inglaterra e perguntei a um amigo meu, extremamente respeitável no mundo, sobre aquilo ali. Ele falou, olha, aconteceu aqui, assim, é tudo mentira, eu conheço um cara, ele inventou aquilo, rodou o mundo inteiro aquela história e não teve nunca nenhuma base de verdade. Eles querem convalidar com a NASA, né? Dizendo que a NASA autenticou, teve que reconhecer. Não, tudo mentira. Tudo mentira, né? Outra pergunta. Se fosse verdade, a gente não estava mandando os homens para o espaço com toda a precisão que a gente está mandando. Porque sairia errado. Se estivesse faltando... Número 1, a Terra teria acabado. Eu falei sobre isso este ano lá em Israel. Na tumba de Samuel. Foi até um choque para os irmãos. Porque nós fomos à tumba de Samuel e lá no meio da conversa, uma vista linda e maravilhosa, você na tumba de Samuel olha para o lado esquerdo, está Ajalon, para o lado direito está Gibeon. Aí eu falei no texto de Josué, sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon. Aí falei, olha, o que eu creio que aconteceu aqui foi uma soma de fenômenos humanos, não astronômicos. Porque se a Terra tivesse parado algum dia, o mundo teria acabado instantaneamente, o planeta. Instantaneamente. Você já pode imaginar, o dilúvio de Noé teria sido brincadeira perto do que teria acontecido no planeta se a Terra parasse. Ou se o Sol, o que quer que fosse, nesse relógio cósmico, dentro do sistema solar, na relação Sol-Terra, o Sol parar foi a impressão humana. A Bíblia é um livro de impressões humanas nesse sentido. Não é um livro de ciências exatas. O que está descrevendo é o que foi que os israelitas sentiram. Josué subiu lá de Gilgal, na planície do Jordão, subiu a montanha com os homens a noite inteira, porque eles sabiam que se eles não chegassem a tempo, os homens com quem eles tinham feito aliança em Gibeon
e que era uma aliança fundamental para a sobrevivência dos judeus do ponto de vista geopolítico, se eles não chegassem ao tempo daquele socorro, os gibeonitas seriam destruídos. E a própria sobrevivência deles contra aquela aliança de reis estaria ameaçada. Então eles correram num desespero, num resfolegamento extraordinário a noite toda e chegaram no cansaço da batalha com o sol a pino e bem ao mesmo tempo, com uma intensidade de fé no Senhor, que chegou a uma determinada hora, Josué já exausto e o povo arrebentado de cansaço, no desespero ao mesmo tempo, na certeza da fé, ele disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, esses dias em que você vê o sol e a lua simultaneamente. E aí se diz, e o sol se deteve e a lua parou, até que Israel vencesse os seus adversários. E nunca mais houve um dia como aquele, no qual Deus atendeu a voz de um homem, numa coisa tão extraordinariamente religiosa. Essa foi a expressão e a alegria de fé do coração de Josué e daquela geração que estava com ele. Não é uma descrição astronômica. A meu ver, o que você tem ali é uma soma de dimensões psicológicas. Ninguém é obrigado a crer como eu creio. Se você quiser crer que o sol parou, a lua também, Deus te abençoe. Eu só sei que ninguém foi salvo porque o sol parou, nem porque a lua se deteve. Nós fomos salvos porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Porque sem a ressurreição, até a cruz teria sido mais um sacrifício e mais um martírio inconsequente. Mais uma emocionalidade. Hã? Mais uma emocionalidade. Ou mais uma factualidade sem as consequências, porque quantos milhares e milhares e milhares morreram em cruzes? Agora, ninguém ressuscitou de entre os mortos. É isso que me salva. Isso me salva. Não é que o sol parou, a lua se deteve, não é que o mar vermelho se abriu. O próprio texto de Êxodo diz que o mar se abriu, o mar de junco se abriu, soprando grande vento, o mar se abriu, fez paredes no mar de junco. Quando o faraó tentou passar, as águas que estavam voltando no seu refluxo atolaram a eles e cobriram a eles e eles morreram. Agora, ninguém é salvo por causa disso. Se uma pessoa chega para mim e diz, eu não creio nisso, eu não, meu Deus, qual é o valor que tem nela crer nisso ou não crer nisso? O valor que tem ela crer que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o Evangelho. O resto é o entorno. E eu não sou salvo pelo entorno, eu sou salvo porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Aí eu queria mostra como que nós somos inclinados. Está engatado, vixi. Não, é só uma conclusão, como nós somos inclinados aos fenômenos palpáveis para validar nossa fé, né? Como eu falei naquele dia lá, daquele amigo que disse que ele só crê em Deus porque Israel existia. Aí eu falei, bom, então como é que os outros creram em Deus antes de 1948? Quando não tinha Israel nenhum. Então a tua fé é muito boba, meu filho. Muito tola, muito boba, muito simplória. Desculpa. Na realidade, a gente está falando da periferia, nada disso é importante. É na mesma linha, só para pegar um enganche aqui, assim como tem pessoas que querem, como o Jack falou bem, ilustrou bem aí, né, convalidar a fé através dos fenômenos, né, explicáveis pela ciência ou não. Foi o que Jesus disse, né? Peguem um sinal aqui, peguem um sinal. Nenhum sinal vos será dado, senão o da ressurreição, que é o do profeta Jonas. Aí, por exemplo, você citou aí o Teilhard de Chardin, o padre Teilhard de Chardin, cientista conhecido, consagrado francês, e ele teve, eu não sei se o senhor sabe, da fraude que foi constatada que ele fez na antropogênese do fator do fenômeno humano. Naquele livro dele, ele cita a antropogênese, quer dizer, a tese dele, sobre justamente essa antropogênese, quer dizer, a genética, a gênese do homem, a criação, a evolução, e que o homem, inclusive, aí com um pano de fundo aí, dando uma força aí para Deus, né? Que o homem teria
sido criado mesmo por Deus e não vindo do macaco ou outras teorias qualquer. E aí foi constatado que foi fraude. Ele forjou um fóssil, né? Uma datação. Eu realmente não tenho nenhum tipo de embasamento para minha fé em Telhate Adão ou em quem quer que seja. Eu mencionei aqui só por causa do desenvolvimento. Olha, vocês estão olhando para um cara que não tem heróis nesse sentido. Não tenho heróis nesse sentido. Todo o meu vínculo é com Jesus e com a ressurreição dos mortos. O resto, para mim, é bobagem. Telhate Adão eu li uma vez e eu mencionei aqui só por causa da sugestividade da nossa conversa naquele momento, naquela hora. Mas você nunca me viu citá-lo antes de hoje à noite. Para mim ele não tem nenhuma importância. Desculpa. Acho que vai ser difícil fazer uma pergunta que já não tenha sido feita para você. Mas a pergunta está falando de serial killer, estuprador, que são uns crimes horríveis, né? Assim, é uma dúvida. Se esse cara tem uma doença, né? Um serial killer, um estuprador, quem é o culpado? Se esse cara, se ele tem uma doença psicológica, se ele é um doente, ele foi lá e matou, estuprou, esse cara psicologicamente, ele não está legal. Você quer que eu já responda? Eu gostaria. Tá. Todo homem é julgado pela luz que teve e não pela luz que não teve. Isso responde a tua pergunta? Não. Claro que responde. A pergunta é assim, né? Todos nós somos luz e sombra. Isso aí é junguiano. Eu só estou dizendo o seguinte, quando eu falo de luz, esquece luz e sombra no sentido junguiano. É pelo que teve e o que não teve, pelo que soube e o que não soube. Pela consciência. Pela consciência que tinha e que não tinha. Então ninguém é julgado por aquilo que nunca recebeu. A Escritura diz isso, não sou eu que estou criando, eu não estou filosofando. Aqui eu estou simplesmente resumindo o ensino da Escritura. A Escritura diz que ninguém é julgado pelo que nunca recebeu. É como os dias da ignorância que a gente falou hoje lá no pé do Areópago. Ninguém é julgado pelo que nunca teve, nunca soube. Nós somos julgados pelo que a gente teve, pelo que a gente soube. É pelo que nos foi dado e a gente rejeitou deliberadamente. E tem mais, tem que ser uma deliberação profunda. Porque tem muita gente que não quer muitas coisas, não é porque deliberou não querer, porque simplesmente não consegue querer pelos bloqueios que tem. Eu conheço pessoas que foram tão perversamente traumatizadas que se elas quisessem certas coisas depois do trauma que elas sofreram, elas seriam totalmente doentes. A rejeição daquilo é quase um sinal de saúde naquelas pessoas. A pergunta que eu vou fazer não tem nada a ver com a angústia do meu coração, pelo contrário. O dia que Jesus voltar, eu sei que eu vou com ele. Tem a ver só com... porque o texto de 24 de Mateus, Jesus fala sobre os sinais. Ao meu ver, todos já presentes e até... Mas lembra do espiral crescente? Que vai se acumulando e vai crescendo. Só que Paulo, respondendo a uma igreja angustiosa, Tessalônica, sobre a volta de Jesus, ele fala que essas coisas não seriam assim até que se manifestasse o Filho da perdição da iniquidade, no caso do Cristo. Então, Jesus realmente só voltará depois que se manifestar ou pela soberania de Deus, essa coisa de Paulo pode ficar para trás. Jesus disse o tempo todo que não existe nenhum sinal final. Não sabeis, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí, as parábolas de Mateus 24 e 25, que vêm depois do pequeno Apocalipse de Mateus 24, a descrição de Jesus, em todas elas o Senhor tarda, as virgens dormem porque o noivo tarda. Os que receberam talentos, tem aquele que escondeu, porque disse, o meu Senhor demora. Em todas elas tem essa demora, do ponto de vista da impressão humana.
Porque o que é demora para Deus? Pedro diz, para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Se eu tomo isso ao pé da letra, Jesus ressuscitou faz 2 dias. Então a relatividade é total em relação a isso tudo. Agora, para mim, a gente ainda está um pouquinho distante disso tudo. Porque, por exemplo, vai chegar uma hora em que os seres humanos não conseguirão mais viver. Os homens desmaiarão de terror. Sabe lá o que é isso? A gente está inaugurando síndromes do pânico agora. Com algum tratamento, com melhoria, vai chegar uma hora em que as angústias da alma ou não terão cura, a não ser que você esteja carregado da esperança da glória. Do contrário, ninguém suportará existir de tanta agonia. Então, nós estamos andando para lá. Sabe dar a Deus quanto tempo ainda temos. Com a aceleração das coisas que a gente mencionou no início dessa conversa, pode ser que isso chegue mais rápido do que eu, na minha corteza de percepção, consiga prever, ou ver, ou enxergar. Agora, a coisa vai ficar infinitamente mais braba e angustiosa. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Vai chegar uma hora, meu amigo, em que o indivíduo que ande com Jesus e com o Evangelho vai ser cada vez mais um ente solitário no planeta. Cada vez mais. Desculpa. O tempo acabou, né, filho? Não, eu ia falar pra gente, o Mel que tá tentando já tem um tempo. É que ele tá bem atrás do Adailton, eu não consigo ver. Eu queria lembrar que amanhã vai ter um dia longo. É verdade. Tá. Então vamos estabelecer um limite para a gente terminar, porque já são 11h20. Amanhã tem papo de graça 2. Vamos terminar com a ordem de Melquisedeque. É tipo aquele jantar gostoso que você pega cabe, né? Fala você, né? Dê a ordem, Melquisedeque. Pastor, eu gosto muito de biografia. Eu estou lendo a biografia do Einstein e ainda não acabei. É um livro bastante longo. E aí, na minha limitação, né, olhando a história toda, vendo como aconteceu, como se desenvolveu a mente daquele homem, né, pelo menos dito pelo escritor, na minha limitação, eu fiquei imaginando, cara, Deus tem que ter dado alguma coisa diferente para esse cara. Mas é claro, é a ordem de mel que você Exatamente. Exatamente. Pode, não tem como. Assim, o que ele pensou, que ele imaginou. Mas a pergunta não é. Só estou fazendo essa introdução. Aí cita que ele era ateu, e ele diz que não é ateu, que ele acredita no Deus, mas diz que ele acredita no Deus de Spinoza, né? Deus panteísta, né? Onde Deus e natureza é tudo a mesma coisa e tal, porque ele nunca criou num Deus pessoal. É por causa do cristianismo. Sim. Era um bonequinho. Isso. Idiota demais para ele crer naquilo. Isso. Eu também não creio. Eu sou até pior do que ele nesse sentido. Porque Deus é espírito. E o Deus do cristianismo é um ente quase palpável, existe. Perfeito, é exatamente isso. Se eu e Einstein tivessem sido amigos, a gente ia ter tido uma comunhão extraordinária. Aí a pergunta, então, exatamente, então a pergunta é essa. Por que não sei se o termo seria difícil, para esse gênio e tantos outros gênios não crerem num Deus que é? Ou eles Por causa do cristianismo. Por causa do cristianismo. O cristianismo apequena Deus demais. Então mas ninguém que pense ideia, muito crê no Deus do cristianismo. Sim, mas ele poderia crer no Deus que é e dizer isso. Não, mas Deus não existe, Deus é. Mas ele não foi um homem de revelações espirituais. Ele foi uma pessoa de revelações naturais. Ele chega meio ao ponto de dizer que ele se dedicava a um problema tentando solucioná-lo meses e meses e anos, até o dia em que ele parava de pensar e subitamente ele era pensado. O que ele está dizendo na linguagem dele, na limitação dele, é até que uma revelação chegava. Exatamente. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não pode haver nem variação nem sombra de mudança, e também porque Jesus, o Cristo,
Não é o Jesus do cristianismo, é o Cristo eterno, o Cordeiro e antes da fundação do mundo. É a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Amém. Então, onde quer que você encontre uma descoberta verdadeira, um discernimento verdadeiro, uma percepção verdadeira, aquilo ali é luz divina na mente humana. É que a religião criou essa caixinha. Então, se o cara não for da igreja, como Newton, por que Newton não era contestado? Porque o orgulho do cristianismo é dizer ele lia mais a Bíblia do que estudava física e ciência. Mas ao mesmo tempo não se diz que ele lia astrologia, que ele cria em alquimia, que ele era quase um bruxo, porque tinha uma Bíblia do lado e ele lia muito. Agora, o que ele buscava na Bíblia? Numerologia, contas de números em Daniel e Ezequiel, que ele era fixado nisso, Ezequiel, em Daniel e no Apocalipse, em números e números e números. Por quê? Porque na mesma medida em que ele foi um gênio da macrofísica, ele também era um obcecado na leitura da Escritura a partir de uma lente pequenininha, que foi dada a ele nesse sentido. Einstein foi muito mais aberto para o todo universal. Mas ele estava longe de ter uma percepção real do universo como ele era. Ele chegou às portas do universo da matéria, mas ele não transcendeu ao ponto de dizer que toda a matéria é nele e todas as outras criações são nele, por impedimento do tempo, da época e do trauma que o cristianismo provocou. É igual Nietzsche. O pessoal tem um pânico com Nietzsche. Nietzsche era ateu, anticristo. Nietzsche era um dodói, traumatizado pra caramba, um gênio traumatizado. Um cara que, se tivesse tido a chance de viver fora do cristianismo, junto com gente do evangelho de cabeça aberta, teria escrito outras coisas e não aquelas. Agora, um homem com a cabeça dele, vivendo no tempo dele, com as limitações emocionais e psicológicas, com os traumas que ele tinha, por exemplo, filho de um pastor luterano, ele diz que a primeira vez que Deus morreu para ele, olha só como é bobo e tola a história, como é emocionalmente, psicologicamente tão singelamente infantil, rudimentar. Foi quando ele viu o irmão dele morrer, quando ele era garoto, e viu o pai orar, e o irmão morreu. Olha só como é um drama básico de qualquer não gênio. Porque a mente pode ser brilhante como for, mas a emoção pode ser atrasada que você nem imagina. Os grandes gênios são emocionalmente horrorosamente atrasados. Como Einstein, que era uma bosta para amar, para se relacionar com mulher, para cuidar de filho, para coisa alguma. Era um tolo, um bobo, um idiota praticamente. O que tinha de genialidade da percepção física faltava em emocionalidade e relação humana. Agora, a segunda vez que Nietzsche diz que Deus morreu foi quando o pai dele morreu e foi sepultado no cemitério da igreja. Como quase todas as igrejas da Europa antiga, tem cemitérios no backyard, no quintal da igreja. Você vê muito isso na Inglaterra, em alguns lugares da Alemanha, enfim, em outros países que tiveram uma longa tradição de cristianismo. Quando ele ouviu o sino batendo, pá, 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 e o corpo do pai baixando a cova, ele disse, então Deus morreu. Tudo baseado nisto. Aí você vê, quando é que ele surta e não volta mais? Em Turim. Quando a mulher que ele amou, a única que ele amou, porque o cara era ruim e a beça de passar por cima de frustração afetiva. Era, nesse sentido, um adolescente tolo na emoção. A mulher que ele amou se apaixonou pelo amigo dele e não por ele. E se casou com o amigo dele. Você tem aquela foto famosa dele, o amigo e da mulher. A mulher em cima na charrete, ele e o amigo são os cavalos. E ela com o chicote na mão. Uma foto em preto e branco que você tem aí, faz parte da história. Está lá o cara. O que aconteceu?
Aquela foto é o prenúncio do que viria depois, até o dia em que ele passa e vê um cavalo sendo açoitado. Tchá! Ele se sentiu o próprio bicho e nunca mais voltou do surto e morreu enlouquecido. Então a gente superestima esses gênios da humanidade que às vezes são apenas uns imbecis emocionais. É a fraqueza, né, Caio? Ou você vê, por exemplo, um autista que tem dificuldades em todas as outras áreas da percepção, às vezes do ponto de vista de matemática, de física, de memória, de outras coisas, é absolutamente genial, na mesma medida em que é totalmente empobrecido em outras dimensões. A gente tem que parar de ficar com esses cultos. A criatura humana, eu considero isso idolatria. Só idolatria. Se eu olho, por exemplo, para todo mundo, só vejo gente. Uns com um desenvolvimento numa área, outros naquela outra, mas é gente. Às vezes o cara que calcula a luz e a relatividade tem que entrar no banheiro todo dia para se masturbar. Aí você diz, onde Einstein está? Numa bronha. Meu Deus, uma coisa é uma coisa, como dizem os cariocas, outra coisa é outra coisa. Então, se a gente olhar para a vida assim, tudo muda. Ninguém mais tem deuses. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Os outros são todos pecadores relativos e Einstein tinha razão, não apenas em relação à luz. Antes disso, Paulo disse, pois todos são relativos e todos carecem da glória de Deus. Tudo relatividade. Eu estou falando essas coisas todas aqui com consciência absoluta da minha relatividade, eu só estou dando opiniões. A única coisa que para mim não é uma opinião e por ela eu morro, a palavra é Jesus. A palavra não é a Bíblia. A Bíblia tem as suas relatividades, tem erros numéricos, erros cronológicos, erros de todas as naturezas. Quem quer que a conheça muito, sabe disso. A palavra é Cristo. Deus só tem uma palavra. No princípio era a Bíblia, é isso? Não. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra. Esse registro está dentro de um livro chamado Bíblia, por determinação do imperador Constantino, mas podia estar fora do que a gente chama Bíblia. O Velho Testamento podia estar num tomo e o Novo Testamento no outro tomo. Ou nem o Novo Testamento, um evangelho, 2 evangelhos, 3 evangelhos, 4 evangelhos. Esses 4 para mim são absolutamente satisfatórios porque eles são coerentes com o sentido de Jesus. Eles corroboram com esse sentido e eles dão testemunho dessa essência. E a conclusão é essa. A morte foi arrombada de dentro para fora. Essa é a esperança. Eu não tenho nenhuma outra esperança para além da ressurreição. Não, nenhuma. Só bem rapidinho. Com toda essa sua experiência, com tudo, você tem alguma coisa para mostrar, para falar, alguma experiência sua, em que você abriu a Bíblia e o Senhor deu respostas? Poxa! Milhares. Porque tem gente que fala que isso aí também... Não, eu não faço isso. Já aconteceu comigo, mas para mim não é um modus operandi. Já aconteceu, não é todo dia. Não, mas aí, meu Deus, é também passarinho cantando, vento soprando. Deus fala comigo em tudo. Fala de dentro para fora, de fora para dentro, fala usando o que quer que ele fala. Loucos, eu já ouvi a voz de Deus na boca de malucos. Então, onde quer que a verdade seja verdade, não importa se ela vem da página da Escritura ou se vem da boca do jumento de Balaão, eu me curvo. Eu dou razão a Deus aonde a verdade seja verdade. E a verdade é verdade quando ela se coerentiza com Jesus e com o Evangelho. O resto é relativo. Quem lê Hebreus, se chegar em casa agora no quarto e lê
a carta aos Hebreus, você vai ver que Hebreus está dizendo isso aqui caducou, isso aqui era sombra, isso aqui era uma simbolização arquetípica do que havia de vir, mas o corpo é de Cristo. O testemunho dos apóstolos é esse, é Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória. Então o resto, gente, é objeto de conversa. Mas Cristo Jesus, de fato, ressuscitou de entre os mortos. Amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, eu sou só um homenzinho completamente relativo, um vermezinho de Jacó, filho da tua misericórdia e da tua graça, e o sol que importa, e no que eu me glorio é em ti, na tua cruz, Jesus. E a minha esperança está exclusivamente fundada no fato de que tu ressuscitaste de entre os mortos e que tu não nos deixaste órfãos. Tu voltarás para nós, tanto quanto nós voltaremos para ti. Em nome de Jesus, eu peço que a tua palavra, a essência do Evangelho, seja só o que fique plantado em nós, porque é só de onde procede esperança e vida eternamente em qualquer geração. Faz isso por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos e por aqueles que deles procederão. Guarda-nos no Evangelho, guarda-nos na palavra viva, guarda-nos em ti, Jesus, que és o Verbo eterno, que te revelas a quem queres, como queres e quando queres. Em teu nome. Amém.